Bom dia, hoje é dia 2 de agosto, sexta-feira, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Ao meu lado temos Benny Eckstein, nosso diretor da gestora de investimentos da Oris. Eu sou Marcos Demarque, economista-chefe. Antes da gente jogar algumas bolas quentes aqui para o Benny responder, fazer uma introdução do que ocorreu essa semana, inclusive com a super quarta-feira que a gente teve as decisões de política monetária no Brasil, nos Estados Unidos, ambas no mesmo dia, né? Para contextualizar um pouco das perguntas que eu vou jogar para ele aqui. Acho que primeiro fazer uma recapitulação internacional, que tivemos na quarta-feira a decisão de política monetária nos Estados Unidos. O Banco Central norte-americano, conforme era amplamente esperado, decidiu manter a taxa básica de juros no mesmo patamar que já está há um bom tempo, né, entre 5,25 e 5,5, nenhuma novidade aí. Mas o interessante da reunião, e na verdade o que estava todo mundo ansioso para saber qual que era o posicionamento do Fed, é com relação à proximidade, né, do início do ciclo de corte de juros. E nesse sentido, o Fed não decepcionou e de fato trouxe aí um tom bastante amigável nesse sentido, de que teremos provavelmente em breve o início do ciclo de corte de juros por lá. O que teve de mais interessante, né, o comunicado em si não trouxe nenhuma grande novidade ali na descrição do cenário econômico, de como anda o mercado financeiro, mas teve um destaque no sentido do Fed. Diferentemente dos meses anteriores, quando ele só dava um destaque muito grande para o fato da inflação ainda estar distante da meta, né, estar numa convergência, e isso ser o principal motivo aí da política monetária seguir bastante restritiva, ele começou a pesar um pouco mais a tinta pelo lado da preocupação na questão do mercado de trabalho. Então, aquilo que estava muito pesado pelo lado de delinear os passos de política monetária baseados na dinâmica da inflação, o Fed começou a falar, olha, agora além da inflação, que obviamente é muito importante, também estamos dando peso igual para a dinâmica do mercado de trabalho. Então, acho que esse é o principal ponto dessa reunião que a gente teve na quarta-feira. Dentro desse contexto, tivemos hoje, né, questão de alguns minutos atrás, a divulgação dos dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos referente ao mês de julho, que trouxe aí, vamos dizer assim, mais subsídios para o Fed ficar preocupado. Vou colocar dessa maneira aqui. Por quê? Porque se a gente já teve aí, ao longo dos últimos dias, alguns indicadores econômicos um pouco mais fracos, hoje a divulgação do dado do desemprego, da criação de novos postos de trabalho, também vieram mais fracos do que esperado. Foram 117 mil empregos criados na economia americana em julho, o mercado esperava 175 mil. Houve uma revisão de 29 mil postos de trabalho nos meses anteriores para baixo, né? Então o que se imaginava nos meses anteriores foi um pouco mais fraco. E para mim, né, particularmente, acho que o que mais chamou a atenção ali foi a alta da taxa de desemprego, que passou de 4,1% para 4,3%. O mercado esperava uma certa estabilidade. Lembrando que o Fed olha todas as variáveis do mercado de trabalho, mas formalmente, em termos de projeções e aquilo que ele acaba se balizando para tomar as decisões de política monetária, é a taxa de desemprego, essa que acabou subindo mais do que o esperado. Então, somando esse conjunto, né, que também contou ainda com salários crescendo num ritmo mais fraco do que imaginado, se criou um caldo no sentido de será que a economia americana não está desacelerando mais fortemente do que o mercado esperava, do que propriamente o Fed coloca no seu cenário, e uma das consequências disso é que a gente teve aí uma reprecificação, não do timing, não do momento de quando o Fed vai começar o ciclo de corte de juros, que já era muito sedimentado na direção de ser setembro mesmo. A questão é agora que o mercado já está trabalhando com a hipótese de termos um corte maior que 25 pontos base, um corte de 50 pontos base. A curva já está precificando quase 42 pontos base de corte para setembro, então o mercado aí definitivamente migrando para um cenário de mais rapidez
e agilidade para o Fed ajustar o ciclo de política monetária, tendo em vista a desaceleração econômica que parece que está ficando um pouco mais clara, né, que inclusive, né, Beni, vem de outros segmentos do mercado. Né? A gente está olhando, por exemplo, os últimos dias, dados, divulgações de resultados corporativos, especialmente no setor de tecnologia, mais fracos do que esperado. Tivemos aí grande destaque essa semana, divulgação do resultado da Intel, que hoje cai quase 10% os preços das ações, a Amazon caindo aí também mais de 10% na abertura do mercado hoje. Então, não só a economia desacelerando, mas aquela sensação de que o carro-chefe da Bolsa, e é uma parte importante da economia americana, que é o setor de tecnologia, também perdendo fôlego frente àquilo que a gente estava vendo de muita pujança no começo do ano, vindo já de algum tempo. Né? Então, esse é o primeiro contexto que eu queria colocar aqui. Vou para a segunda parte e depois vou jogar para você aí. Tivemos também a reunião de política monetária aqui no Brasil, o Copom, que também, no comunicado, manteve a taxa básica de juros em 10,5%, também dentro do esperado. O comunicado, de maneira geral, não fugiu muito ao que o mercado esperava, né? Embora a interpretação, de maneira geral, do mercado é que o aumento da preocupação com a inflação que apareceu nos parágrafos do comunicado não foi tão grande quanto muita gente achava necessário. O que a gente quer dizer com isso? Né? Eu e Carlos Caval, na semana passada, nas últimas semanas, temos comentado, né, que o ideal seria o Banco Central subir um pouco mais o tom, inclusive trazendo que o cenário prospectivo para a inflação já não era tão simétrico como ele estava colocando nos seus documentos. Né? Para a gente, essa ideia de um câmbio bem mais depreciado aqui no Brasil, o dólar bem mais alto, expectativas cada vez mais desancoradas, né? Joga claramente a ideia de que já não é mais não existe uma simetria de risco. Na verdade, existe um risco da inflação ficar mais alta por mais tempo do que o cenário base que o Banco Central hoje tem as suas projeções. Nesse sentido, acho que vale citar aqui, para o primeiro trimestre de 2026, que passou a ser o novo horizonte aí de análise da projeção econômica do Banco Central, no cenário de referência traz uma inflação chegando a 3,4% no começo de 2026, e no cenário alternativo, onde o Banco Central considera a taxa Selic estável em 10,5% daqui até 2026, a inflação cairia para 3,2%. Mas, mesmo assim, né, acima do centro da meta, que é de 3%. Né? Então, até mesmo as projeções do Banco Central jogam na direção de estarem levemente acima da meta. E acho que esse é um ponto importante. Né? Bom, diante desse contexto, Beni, primeiramente, bom dia, obrigado por ter aceitado o convite aí de dar um pouco das suas ideias aqui para a gente. Aquela pergunta básica, né? Você como diretor da Asset, né, que pensa muito na gestão do investimento dos nossos clientes, o que faz diante de um cenário em que a gente tem uma economia americana claramente agora desacelerando, você tem uma economia brasileira ainda relativamente robusta, dados de emprego ainda muito favoráveis, um dólar alto e uma incerteza muito grande quanto à dinâmica de juros à frente, seja Selic, seja os juros futuros. Bom, prazer estar aqui, né? Muito bom dia. Para essa pergunta básica, eu vou dar uma resposta bastante básica, e é o que a gente se propõe fazer aqui, né? O portfólio é diversificado. Então, quando você olha para o que a gente tem como norte, como um portfólio base, ele tem posição de bolsa americana, tem posição de bolsa brasileira, tem crédito americano, tem posição de crédito no Brasil, nós temos posição de NTNB aqui no Brasil, temos multimercados, é bastante diversificado em fatores de riscos. Né? Então, assim, isso não muda. O mercado, a todo momento, e a gente viu isso muito esse ano, né? Ora está super preocupado com a inflação e atividade muito forte lá, e aí você vê bolsa americana subindo num ambiente muito animado com inteligência artificial, data center, etc. E de repente, não de repente, mas ora está super preocupado com uma possível recessão. E, sinceramente, é impossível você adivinhar
ou acertar esses movimentos continuamente. É impossível. Então, um portfólio diversificado é sempre a chave. Mas, obviamente, tem momentos que a gente gosta mais de algumas coisas e menos de outras. Tá? Então, o que a gente mais gosta, né? E isso a gente reflete no nosso portfólio e vem refletindo já há algum tempo. Né? O caso das NTNBs, os juros reais aqui no Brasil, que é bastante discutido. Não acho que é consensual, mas majoritariamente a gente gosta das NTNBs. Por quê? Porque eu sei que IPCA mais 6 é muito bom, está acima disso, todo mundo cansou de falar, IPCA mais 6 é a nova paleta mexicana, beleza, mas é a coisa que mais me defende de uma política monetária no Brasil que possa ficar behind the curve, né? Ainda mais com o fiscal, que a gente sabe que o Brasil está gastando mais do que deveria, enfim, isso é estimulativo e ao mesmo tempo é inflacionário e com o tempo deixa de ser estimulativo, é o que inclusive a gente discutiu no último comitê, né, Marcos, você esteve junto, que as projeções de PIB já para o ano que vem têm piorado apesar dos PIBs terem sido mais fortes, ou seja, está vendo uma desaceleração, o mercado está vendo uma desaceleração de PIB. Então, o Banco Central deveria aumentar juros pelo lado da inflação, né, ou das expectativas de inflação, por outro lado está tendo uma desaceleração e o dólar subindo. E não é típico de um Banco Central sair cortando juros antes, né? Você fala, dados que a gente tem de inflação, de atividade, ele é lagging. Logo, a política monetária é lagging. Então, assim, o que mais me protege de uma inflação mais alta vai ser a NTNB. E a gente espera que os juros realizados até o vencimento, né, a gente não está fazendo trading, seja mais baixo do que a gente está contratando, que é acima de 6. Então, assim, é uma posição que a gente gosta, a gente acha defensiva. Outra coisa que a gente gosta já há bastante tempo, né, a gente fala, isso é o crédito nos Estados Unidos. Ativos de crédito mais high yield, a gente gosta, a gente estava conseguindo investir próximo de 10% ao ano, algumas coisas pós-fixada, via instrumentos de crédito estruturado lá fora, ou fundos especializados nisso, melhor dizendo, né, fundos de high yield também, que aí tem uma posição pré-fixada, mas tem muita gordura e é muito diversificado. Estou falando desses fundos que tem 700 ativos em diversos setores, diversas estratégias. Então isso redeado para o real que limita um pouco a volta do dólar que a gente não achava necessário, né? Então a gente gosta bastante disso. Num cenário de... Vamos agora falar de recessão, que o pessoal está botando na conta. Acho que isso, né, apareceu agora. No cenário de recessão, o que é esperado? É esperado que os yields, né, as taxas de juros caiam, que a gente está vendo caindo bastante 10 anos hoje. Sim, né? caiu quase 50 pontos base no último mês. Dias, nas últimas semanas. O 10 anos americano. americano. Saiu de 4,50 para 3,80. Cara, é um movimento forte de aversão a risco. Né? O high yield, num cenário de aversão a risco moderado, né, não agudo, ele tende também a cair, as taxas dos high yield tendem a cair, valorizando o PU, né, apesar de que o spread, né, a diferença entre a taxa do high yield para o juros básico americano, ele tende a se ampliar. E então, acho que esse que é um ponto, né, Benny, que a gente discute muito. A gente já estava vendo, antes desse temor que tenha uma desaceleração, uma recessão americana, dados inflacionários mais benignos, né? Então contribui para o yield cair, mas a questão é se começar a entrar em cena um cenário de recessão, o spread piora. A questão é a profundidade da recessão. Tá? Se é uma recessão leve, que é o típico nos Estados Unidos, não é um Covid, não é um 2008, você não deveria ver uma abertura de spread superior à queda da Treasury. Certo? E mesmo se abrir alguma coisa, é tantos juros que ele defende muito. Eu acho que tem um ponto que também passa muito pelas nossas discussões aqui internamente, né, Benny, que é a questão do prazo dessas aplicações, né? Que assim, tanto aqui dentro como lá fora, né, a gente tem privilegiado prazos mais curtos. Como que isso funciona na sua cabeça? De um ponto de vista de investimento, se a gente acredita de fato que vai ter uma recessão, de fato, tá? O 10 anos americano, prazos mais longos, deveria ser o melhor, porque é para onde o dinheiro flui, tá? Tem menos risco. No mundo de crédito, não necessariamente isso é verdade, porque você aumenta o risco de crédito. Sim. Então a gente opta
por estar nessa... E essa classe, inclusive, ela é curta. Tá? A gente está falando de um prazo médio de 2 anos, um duration de 2 anos, né? Então ela é curta, então você não deveria ver uma abertura expressiva de spread. Tudo bem, os spreads estão apertados, historicamente ele negocia mais alto, mas aí a gente olha para o yield total, para a taxa total. Então, ok, pode ser que eu tenha uma abertura aí de 50 pontos, não sei, mas com um fechamento da Treasury, sei lá, de seus 20 pontos, 30 pontos, vamos supor isso, né? Perdi 20 pontos, né, em 2 anos. É pouca coisa, considerando que eu estava recebendo aí 10% ao ano. Assim, eu fico muito tranquilo num horizonte mais longo. Níveis de defaults para esse mundo que a gente entra, ele é muito baixo. Mesmo no Covid, a gente olhou, não foi um barata voo de default, não aconteceu isso. Mesmo em 2008, é um risco bastante controlado, né? Sempre lembrando, a gente toma risco de forma controlada. Então, assim, e essa é a dificuldade. Se a gente tem convicção que é uma recessão profunda, e não é a convicção nem nosso cenário base, realmente eu tenho que estar comprando a Treasury de 10 anos, comprando dólar, vendendo bolsa no mundo inteiro. Né? Não é o nosso caso. A gente acha que o Fed vai ficar behind the curve, como sempre fica. Sim. E sim, pode ter uma recessão leve, um soft landing, não sei. Mas é um cenário que pra gente é um cenário meio que tradicional. Traz, Vol, traz. A gente viu no primeiro momento, quando o Powell falou sobre ele não quer esperar a inflação chegar a 2%, foi o Powell, não me coisa errado. Sim. Ele mais membros do Fed. Para começar a cortar, o que a gente viu? A gente viu um great rotation, né? Uma rotação de investimento. O pessoal saindo de inteligência artificial, tecnologia, indo para o Russell. Assim, acho que em um mês, o delta, né, o diferencial de valorização do small cap americano, que é o Russell 2000, para o Nasdaq foi de 20%. Sim. É boçal esse movimento. Porque o mercado ficou muito animado que vai cortar juros, é bom para a atividade, é bom para as empresas menores. Aí sai dados de atividade, o pessoal, vai ter que cortar juros a roda porque a atividade está ruim. Então a empresa menor sofre. Então hoje você vê o Russell caindo 4%, a caindo 2%. Mas se você olhar esses índices de empresas de menor capitalização, o Russell 2000, por exemplo, ele ainda ganha bastante valor se a gente olhar os últimos 30, 40 dias. Ganha valor pra caramba. Mesmo com esse cenário aí que ganhou força nos últimos dias. E aí é justamente isso. Você tentar fazer um portfólio de investimento para operar eu vou chamar de barulho, tá? Que hora tá todo mundo otimista, que vai ter juros caindo com atividade boa, hora juros caindo com atividade fraca, hora é inflação alta, então os juros não caem. Você vai perder dinheiro se ficar tentando operar isso. Porque a gente tem que ter uma posição consistente com o nosso raciocínio. No cenário de desaceleração, é bom ter bolsa americana? De forma geral, não. Nós estamos falando assim, numa realização de talvez de 5 a 10%, tipicamente, talvez um pouco mais. Ok, numa posição pequena, né, não é isso que vai te machucar. Se a gente tiver errado e não tiver essa desaceleração, for um soft landing, por exemplo, ela vai subir pra caramba. E aí, onde que é o hedge? O hedge é a taxa de juros caindo e a gente pega lá. Eu só vou te interromper, porque é o seguinte, Beni, tentando puxar um pouco mais pro lado macro, isso que você está trazendo nessas últimas falas suas, que quando a gente olha a economia americana, e acho que isso é importante, a gente não identifica nenhum grande desequilíbrio estrutural. A não ser o fiscal. A questão fiscal americana tem déficits ainda muito elevados, se a gente olhar o histórico recente da economia. Mas se a gente olha o setor privado, seja as empresas ou até mesmo as famílias, né, o grau de alavancagem ainda é relativamente baixo, né? Nesse sentido... Não parece existir um componente de um desequilíbrio que cause uma... Aí a pergunta que... Talvez assim, tem um lugar que eu tenho uma preocupação que é difícil de entender, que é o mundo de housing nos Estados Unidos. Mas mesmo assim... Porque lá parece aquela coisa, né? O preço não cai, né? Porque não tem casa suficiente à venda... A oferta mas ao mesmo tempo a demanda não está lá porque os juros estão altos e fica uma coisa meio esquisita. A gente vê os builders sofrendo, né, na bolsa. Por quê? Porque os caras não estão construindo, porque não tem demanda. Tirando algumas exceções, né? A gente tem excelentes investimentos em Orlando lá, que está muito bom mesmo na região que a gente está específica. Mas de forma geral é uma situação muito complexa para se entender. Vai ter uma bolha de housing? Não justifica. Não existe alavancagem no sistema suficiente para isso.
né? Pode ter uma correção de housing, ou inflação come o preço de housing, ou que, pô... E se os juros caírem, na verdade, o housing você pode ter reavivar reavivar o housing. Então, assim, a leitura é difícil então, assim, é difícil ver um desequilíbrio na economia americana que justifique uma recessão forte. Tá. E por isso, a gente continua gostando de high yield, principalmente. A bolsa lá, a gente sempre achou cara, né? Mas ela está sempre cara, como no Brasil está sempre barato e não anda, né? E aí fala só um comentário, Amazon, Apple, não é que os resultados vieram ruim, né? Eles vieram abaixo do esperado. Sim. E as projeções no que tange data centers, processamento de dados, não foi brilhante. E aí, tava todo mundo animado com inteligência artificial que ia mudar o mundo e tudo ia ser AI, e precisaria trocentos data centers, 1 zilhão de chips, etc. Então, para pensar um pouco a respeito, né? Então, tava com uma precificação para perfeição. E não é essa perfeição. Sim. Então, é natural que você realize, que você ajuste isso. Indo aqui já para o final da nossa conversa, mas acho que uma pergunta muito pertinente por conta da percepção que eu tenho quando eu vou conversar com alguns colegas de mercado, com clientes inclusive, surge sempre a questão assim, tá bom, esse portfólio que está mais ou menos desenhado na nossa gestão aqui, né, que você toca ali no dia a dia, não parece diferir muito do que a gente vê por aí. Talvez a composição seja diferente, né? O peso, né, do que a gente tem nas nossas carteiras seja mais diferente. Por exemplo, você fala bolsa, que bolsa brasileira já tem bastante tempo que a gente toma um cuidado enorme para estar ali dentro. A gente já vê outras casas um pouco mais expostas. Como que você olha essa diferença de composição das caixinhas diferentes dentro do portfólio? Eu confesso que eu não fico muito olhando o que a concorrência está fazendo no detalhe, né? Mas eu vou falar um pouco da minha experiência no passado, né? Em outras casas. E aí lá a gente sempre acompanhou, né? O mundo de alocação sempre foi muito pautado em ter bastante multimercado, bastante fundos locais long bias, pouquíssima coisa de crédito, tá? E aí, ocasionalmente o IMAB, o NTNB, algo do tipo. Essa é a composição. A gente aqui, tem ciência e tranquilidade para poder investir também em crédito, né? Então, a gente, desde o começo, por desenho, a gente tem uma parcela relevante em ativos de créditos, bem estruturados, sem liquidez mesmo, mas muito bem estruturado, bem colateralizado, com yield suficiente. E hoje é muito difícil para isso, porque não tem mais yield no mercado, né? Mas a gente tem essa composição. O que a gente gosta? A gente está curto, mesmo em crédito, porque a gente acha que tem um espaço para abrir spread aí numa piora de mercado. Isso acho que por natureza já difere de muita gente, pelo menos assim era no passado. Algo que difere também é essa exposição no exterior. A gente gosta de diversificar risco, tanto o risco de mercado quanto o de crédito. Então não é à toa que a gente está fazendo essas operações de fundos de crédito no exterior, né? Então a gente investe em fundos que são indexados, pós-indexado, né? Então SOFR Plus, como se fosse um CDI+, investimos em fundos que têm coisas prefixadas também. Então a gente diversifica isso e a gente traz isso para o Brasil redeado. Isso já vejo com bastante velocidade, já faz isso desde o começo da origem. A gente vê até esses fundos que têm acesso aqui no Brasil aumentando a alocação, né? Outro dia uma casa grande lançou uma estratégia dessa em Previdência, que é brilhante, inclusive. A exposição nos Estados Unidos na parte de bolsa, a gente tem, não faz sentido eu não estar em bolsa americana, que ter as empresas mais eficientes, a economia mais eficiente. E o bolsa no Brasil é muito difícil, o Brasil é ineficiente, o custo de oportunidade é muito alto, juros reais alto, o governo briga muito com o setor privado, né? Um efeito crowding out, ele atua onde o privado gostaria de atuar ou poderia atuar e você acaba tirando espaço do privado, né? Então, assim, é uma bolsa que ela não é eficiente. Então, assim, a gente não é muito animado com a bolsa brasileira, mas está em patamares muito baratos, historicamente, mas pode ser que fique, né? Mas o carrego já de algumas ações específicas, né? O dividendo, mais a TIR projetada, parece muito bom. Então, assim, a gente tem alguma coisa de nome direto e um pouquinhozinho
via algum fundo mais ativo que opera majoritariamente lá fora também, né? Que é o caso eu posso abrir aqui com o maior prazer, a gente investe no fundo TB, né? É uma equipe que a gente conhece há muitíssimo tempo, extremamente competente, é um produto que tem bastante flexibilidade, é isso que nos atraiu a ter esse investimento. Então, é um portfólio bem diversificado, mais do que a média do que o mercado brasileiro, assim me parece, e traz muito conforto para esses cenários. Em relação ao Brasil, também tem outra questão de a gente gostar da B, né? A sensação é que, novamente, o Banco Central vai ficar behind the curve se tiver inflação. E se não tiver inflação, ele não precisa aumentar tanto os juros. Então, para cair é fácil. Então, para esses juros reais comprimirem, me parece bastante natural também. Então, a gente gosta bastante das Bs mais curtas. Eu não gostaria de estar no risco fiscal. Eu acho que o risco fiscal é algo que a gente vai ainda discutir muito aqui. Dificilmente vai ter uma resolução para essa questão tão cedo. Na verdade, acho que vai ser uma questão perene. É uma questão perene aqui. Isso não muda. Bom, Beni, eu sei que a gente poderia ficar aqui atacando pontos aí de mercado bastante tempo, né? Mas gostaria aqui de agradecer a sua participação. Venha mais vezes aí para bater um papo, trazer um pouco dessa discussão técnica, os jargões aí de mercado para discutir aí com a gente um pouco o macro. Quando quiser, é um prazer. Assim, aqui a gente tem muito prazer em falar com os nossos clientes e com a audiência, sabendo que nós não somos dono da verdade, né? Então, até por isso que eu sempre recomendo, vamos diversificar, vamos olhar as coisas um pouco mais longo prazo, que tende a dar mais certo. Legal. Bom, ficamos por aqui, mais um Ouriço Podcast Macro. Peço para quem está nos ouvindo aí, nos siga nas nossas redes sociais através do @OuriçoPartners. Desejo a todos aí um ótimo final